Sejam bem-vindos à apresentação do nosso grupo. Nós ficamos responsáveis por falar sobre o Parque Cheonggyecheon, que fica em Seul, na Coreia do Sul. Esse é um mapa da localização do Parque Linear. Wang Qingyong começou sua carreira na área de arquitetura em 1992 e, em todos os seus anos de experiência, possui projetos principalmente voltados para a política de transportes. Wang Qingyong possui uma extensa formação acadêmica, PhD em Planejamento Urbano, mestre e bacharel em Administração Pública, reitor, presidente de diversos comitês de engenharia voltada para o desenvolvimento urbano sustentável e ainda possui inúmeros artigos e projetos publicados sobre desenvolvimento de grandes metrópoles e engenharia de instalação urbana. Foi devido aos seus projetos na área social, urbana e principalmente em política de transportes públicos que foi escolhido para planejar o projeto do Parque Cheonggyecheon. O rio Cheonggyecheon foi base de abastecimento de água potável para a população de Seul em meados do século XX, e com a separação da Coreia do Norte da Coreia do Sul pós-Segunda Guerra, populações ribeirinhas imigrantes irregularmente se instalaram em suas margens, usando o rio como depósito de esgoto, como um lixão a céu aberto, que foi se tornando cada vez mais poluído, acompanhado pelo fenômeno do assoreamento. Com a seca total do córrego, a solução encontrada na época foi a pavimentação de suas margens, dando lugar para que inúmeros vendedores ambulantes se instalassem na região. Não havia estrutura para comportar tamanho número de pessoas ali locadas. Em uma operação que durou quase 20 anos, em 1958, foi dado início à construção de viadutos sobre o córrego, a fim de aumentar a malha viária e encobrir os graves problemas de saneamento básico da região, tornando-se um grande exemplo de modernidade para a Coreia do Sul posteriormente. Mas ainda assim, sujo e barulhento, nasce o centro de Seul. Em busca de unir o norte e o sul da cidade, que era separada pelo extenso levado de concreto, o governo metropolitano optou por pôr abaixo a construção, mesmo com toda a oposição dos moradores e comerciantes locais, possível aumento do congestionamento e a difícil missão no processo de recuperação das águas do riacho junto de seu fluxo original. Em busca de revitalizar a economia da metrópole, priorizar sua história e tornar Seul uma cidade mais ecológica, o processo de recuperação do córrego teve início em 2003. Para melhor mobilidade norte e sul da cidade, 22 pontes para pedestres e veículos foram instaladas, assim como artes públicas, implantação de árvores e áreas de convivência. A interação entre pedestres e veículos foi toda reconfigurada quando incentivado a priorização de viagens feitas com transporte público e otimizando pequenos negócios adjacentes à área do rio. Bom, antes de prosseguir, eu vou contextualizar vocês sobre o projeto. Ele está localizado em Seul, na Coreia do Sul. O partido do projeto foi a revitalização do rio Cheonggyecheon, que anteriormente era coberto por avenidas pavimentadas. O rio tem 15 quilômetros de extensão e a revitalização do projeto abrange apenas 8 quilômetros. As dimensões dele é de 5,4 quilômetros de comprimento por 80 metros de largura, e esse projeto custou mais de 300 milhões de dólares. Os conceitos principais da revitalização do rio foi que, além de dar uma vida nova a ele, também renovou o local que antigamente estava coberto por pavimentação. Isso se deu através principalmente das massas vegetais, por isso elas estão presentes ao longo de todo o percurso do rio. Um dos conceitos que traz a contemporaneidade do projeto é a forma que o fluxo da água é distribuído através das lâminas ou dos blocos de concreto. E esses dois elementos trazem a essência do projeto. Agora vou falar um pouco sobre os entornos da área, começando com o uso do solo. Podemos observar que atualmente é uma área predominantemente comercial. Isso acontece pois seus prédios possuem fachadas ativas, ou seja, todos os prédios no térreo são de uso comercial. Devido ao crescimento da cidade, essa também se tornou uma área que abriga muitas empresas ao redor do rio, o que antes nem se via ali. Outras quadras podem ser identificadas como uso para serviços, como hotéis, hospitais, entre outros. E a minoria desse entorno é do tipo residencial, exatamente por se tratar de um centro comercial. Analisando o mapa de gabaritos, por ser uma área comercial e empresarial, os prédios ao redor do rio, principalmente, possuem os gabaritos maiores do que 40 metros.
Conforme vamos nos afastando dessas regiões, o gabarito dos prédios tendem a diminuir, entretanto, permanecem com no mínimo 10 metros de altura. E os lotes que possuem um gabarito menor do que isso são a minoria e estão afastados do centro comercial. Além disso, ao longo do curso do rio, na direção leste, o gabarito dos prédios vai diminuindo, porque vai se aproximando da área onde o rio deságua e aí passa a ser uma área residencial. Prosseguindo para o sistema viário, após a demolição da via expressa que ficava acima do córrego Cheong-Cheong para a criação do parque, muitos acreditavam que o local ficaria com um tráfego intenso de carros, mas, após a construção, pôde-se observar que o tráfego de carros diminuiu, pois o governo promoveu mais transportes públicos na região. As vias paralelas ao rio seriam as principais de acesso a ele. Elas são caracterizadas como vias arteriais, que se ligam aos outros bairros. E as verticais são caracterizadas por coletoras, que distribuem o trânsito. E as ruas que estão pintadas da cor verde são locais que têm um menor fluxo de carro e é onde as pessoas costumam estacionar seus carros. Se tratando do mapa da autorização, a gente traduziu esse mapa porque estava em inglês e ressaltamos os elementos mais relevantes. No item 1, espaço aberto na frente de Cheong-Cheong é a manutenção do parque. 7. Constrói um parque no bairro vizinho Jongak, é atrações do centro conectando Jongak e Cheong-Cheong. 14. Constrói espaço de descanso perto de Cheong-Cheong. 16. Impulsiona o projeto de parceria público-privada em Cheong-Cheong, é a manutenção na calçada do parque. 21. Revitaliza ruas ao longo de Cheong-Cheong, alimentos e bebidas, turismo, loja ao longo de Cheong-Cheong. 22. Constrói estradas comerciais ao longo de Cheong-Cheong. Constrói comércios e induz a revitalização da rua. 27. Constrói uma rede verde. 28. Constrói uma praça de pedestres. 32. Apresenta usos adequados para as ruas nas ruas de Cheong-Cheong. Apoia a readaptação da indústria. 44. Parque, evento ao lado do rio, espaço cultural complexo. 56. Locais do estádio Dongdaemun é um espaço aberto multiuso. Bom, continuando falando sobre o entorno, aqui podemos observar um corte de organização dos espaços. Na parte de baixo é o parque, onde há uma maior circulação de pedestres, e na parte de cima, que são as vias paralelas a ele, tem um tráfego de automóveis e de transporte público. Antigamente, antes da revitalização do córrego, esse local era uma via expressa, utilizada apenas para o tráfego de automóveis. E com isso, podemos observar e concluir que o projeto em si mudou todo o seu entorno, pois passou a ser um local não só de refúgio e de respiro à tanta urbanização, e também um local com maior circulação de pedestres. Agora, também vou falar sobre os elementos relevantes. Nós destacamos 4 elementos relevantes do projeto. Bom, o primeiro elemento é essa estrutura colorida que fica localizada na Praça Cheong, que fica acima do córrego. Essa escultura foi feita por 2 artistas, sendo eles Koos van Bruggen e Claes Oldenburg. Eles deram o nome de Escultura da Primavera, pois significa a nova vida dada ao local. Ela tem 20 metros de altura e se tornou um símbolo não só para o parque, mas também para a cidade de Seul. O segundo elemento que destacamos é essa cachoeira artificial, que além de ser um elemento relevante, também é um marco inicial para o projeto, pois se localiza no início dele. Além de ser um símbolo para representar as águas dos rios da cidade, ela também é utilizada para a apresentação de show de luzes, que são refletidos nela à noite, também podendo ser um ponto de encontro para aqueles que vão visitar o local. O terceiro elemento que destacamos é a paisagem. E por que destacamos a paisagem? Porque as pessoas que ali estão inseridas no parque, percorrendo ele, elas conseguem observar todo o seu entorno. E nele há prédios de 40 metros de altura ou mais. Ou seja, isso, além de ser um contraste entre o urbano e a natureza, é um choque, pois muitas pessoas, quando ali estão, elas se sentem tão pequenas em relação aos prédios e à cidade. O quarto e último elemento destacado são as pontes. São 22 pontes que ficam localizadas
ao longo do percurso do parque, sendo metade delas para uso exclusivo de pedestres e a outra metade tanto para uso de pedestres, tanto para o uso de veículos. E elas são importantes tanto para a distribuição do trânsito, tanto para a circulação de pedestres, que utilizam elas para travessias e para práticas de caminhadas. Se tratando dos acessos, nós não tínhamos informações o suficiente para elaborar um mapa completo com todos eles. Por isso, nós fizemos algumas análises através de imagens do Google e também do Google Street View. Com essas análises, nós podemos constatar 2 acessos que nós consideramos os principais por estarem ao lado da cachoeira, que é o marco inicial do parque. Um deles está do lado direito, no sentido de quem entra, que é uma rampa, e um deles está do lado esquerdo da cachoeira, no sentido de quem entra, que é uma escada. E também nós observamos alguns acessos ao longo das pontes do rio. Porém, nós não temos a confirmação de que esses acessos estão em todas elas, e eles também se dão por meio de escadas e rampas, e nós não identificamos em nenhum mapa e imagem acessos de serviço ou manutenção. A respeito da apropriação do lugar, nós podemos observar facilmente um apego emocional da população com o projeto, principalmente daqueles que estavam presentes na época da construção, isso porque eles participaram ativamente da construção dela. Isso se deu através da elaboração dessa parede de azulejos que nós podemos ver na imagem superior direita. Essa parede se localiza na parte externa do projeto. Outro aspecto que nos mostra o quanto esse local foi apropriado pela população é a quantidade de visitantes que ele recebe por dia, em média 40 a 60 mil pessoas. Entre elas, tanto a população local quanto os turistas, pois esse local é famoso por todo o mundo. Devido a essa grande visibilidade do Cheonggyecheon, ele também é utilizado para eventos, festivais e vitrine de muitas marcas, também sendo um atrativo em épocas comemorativas, como Natal, Páscoa e festivais típicos coreanos. Também pela sua visibilidade, a própria população se aproveita do local como estratégia para manifestações políticas e artísticas, principalmente da comunidade do K-pop, que é muito forte na região. Por fim, nós queremos fazer algumas considerações sobre os benefícios e os malefícios que o Cheonggyecheon trouxe para a população e para o bairro. Um dos objetivos iniciais do projeto era a redução de temperatura da região. Esse objetivo foi alcançado com muito sucesso. Isso porque a região teve sua temperatura diminuída em 1,3 graus Celsius em comparação à cidade de Seul. O segundo benefício que nós podemos notar é a diminuição do fluxo de carros. Isso aconteceu porque, no projeto, eles incluíram novas faixas exclusivas de ônibus e também novas linhas de metrô e o aumento no horário de funcionamento delas, o que incentivou a população ao uso de transporte público. Como consequência da diminuição do fluxo de veículos, houve também uma atenuação da poluição, ou seja, a diminuição do dióxido de carbono, dióxido de enxofre no ar e também das partículas finas, ou seja, a poeira. A respeito da fauna e da flora, depois da revitalização do rio, além de dar vida a ele novamente, ele trouxe aproximadamente 528 novas espécies de animais e plantas. Como esse projeto ficou conhecido ao longo do mundo inteiro, o turismo foi um dos benefícios, porque alavancou a economia da região. Isso porque os lotes que estavam próximos foram valorizados e também incentivou muitas pessoas a se mudarem para esse local que se tornaria um centro comercial. Além disso, se tratando sobre o lazer, mais de 24 mil atividades são realizadas ao longo do rio Cheonggyecheon. Infelizmente, o projeto não trouxe só benefícios, trouxe também alguns malefícios, e nós iremos ver alguns deles agora. Na época da construção, ela foi acelerada, e isso fez com que eles negligenciassem alguns estudos, como o ciclo do rio e a sua distribuição, que era que a água do parque fosse retirada das montanhas mais próximas, para que ficasse uma maneira mais sustentável e natural de manter esse projeto. Infelizmente, isso não foi cumprido, e atualmente eles bombeiam a água do rio Han. Entretanto, isso tem alguns custos. O processo de retirada da água e bombeamento para o parque
custa aproximadamente 20 milhões de won por dia. Isso equivale a 10 mil reais por dia, o que faz com que o custo-benefício para manter o projeto seja altíssimo. Isso além dos custos de manutenção. Outro malefício foi ter afetado a comunidade de trabalhadores locais. Na época da construção do Cheonggi-Daejeon, uma grande rodovia foi destruída, como vocês já sabem. O fluxo de carros diminuiu consideravelmente e os trabalhadores que tinham os seus comércios ambulantes ao longo dessa grande via tiveram que ser realocados para outro bairro. Isso prejudicou as vendas deles, porque o público deles estava no farol, estava naquele trânsito. Entretanto, os responsáveis do projeto alegam que fizeram o melhor que podiam na época. Nós agradecemos a atenção de todos e esperamos que tenham gostado.